José no Egito Antigo, de traído a Salvador. Você irá conhecer a emocionante história de José, traído pela própria família, vendido como escravo, e como se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito. Nos desertos escaldantes da antiga Canaã, onde os laços familiares podiam significar sobrevivência ou destruição, vivia um jovem cuja vida se tornaria um dos contos mais notáveis da história de triunfo sobre a traição-fé, vencendo o desespero e propósito divino prevalecendo contra probabilidades impossíveis. José tinha 17 anos quando seu mundo virou de cabeça para baixo. Como filho amado de Jacó e Raquel, José desfrutava de privilégios que geravam ciúmes e inveja entre seus 10 irmãos mais velhos. Certo dia, seu pai lhe deu um manto colorido. Este casaco multicolorido não era apenas uma peça de roupa. Foi uma declaração pública de favoritismo que queimou como ácido no coração de seus irmãos. Mas além da preferência de seu pai, José possuía algo que despertava ainda mais inveja dos irmãos. Frequentemente, ele tinha sonhos que pareciam mostrar que ele era alguém muito especial, predestinado a ter um grande futuro. Certa manhã, de forma até inocente, ele disse a seus irmãos, com os olhos brilhando de admiração: "Ouçam este sonho que eu tive. Estávamos amarrando feixes no campo, quando de repente meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto seus feixes se juntaram e se curvaram aos meus." Os rostos de seus irmãos ficaram vermelhos de raiva. Posteriormente, outro sonho se seguiu, ainda mais provocativo. O sol, a lua e 11 estrelas curvando-se diante dele. Até Jacó repreendeu seu filho, embora secretamente refletisse sobre essas visões. O ponto de ruptura veio quando Jacó enviou José para verificar seus irmãos, que estavam pastoreando rebanhos perto de Dotã. De longe, eles o avistaram vindo pelo campo, o irmão odiado devido à preferência de seu pai. "Aí vem aquele sonhador", eles disseram com raiva. "Vamos matá-lo e jogá-lo em uma dessas cisternas. Diremos que um animal feroz o devorou. Então, veremos o que acontece com seus sonhos." Mas Reuben, o irmão mais velho, interveio com um compromisso desesperado. "Não derramem sangue. Vamos lançá-lo nesta cisterna seca aqui no deserto, mas não vamos machucá-lo." Ele planejava secretamente resgatar José mais tarde. Quando José chegou, ingênuo e ansioso para servir sua família, eles tiraram seu casaco e o jogaram na cisterna. Enquanto ele gritava na escuridão abaixo, seus irmãos sentaram-se para comer, seus corações duros como pedras. Então, a providência interveio por meio de uma caravana de comerciantes ismaelitas que se dirigiam ao Egito. Um dos irmãos, vendo uma oportunidade de lucro, convenceu os outros a vender José por 20 moedas de prata. Após a venda, eles ficaram observando José desaparecer na distância, acorrentado entre estranhos. Em seguida, eles mergulharam seu casaco em sangue de cabra para enganar seu pai, dizendo que ele havia sido morto por um lobo. No Egito, José foi vendido a Potifar, capitão da guarda do faraó. Mas, mesmo na escravidão, José mostrou seu valor servindo com zelo e dedicação. Parecia que José tinha uma coroa invisível, pois tudo o que ele fazia prosperava. Potifar notou que ele era especial e aos poucos confiou toda a sua casa a esse notável escravo hebreu. A integridade de José, no entanto, seria testada da maneira mais cruel. A esposa de Potifar, consumida pelo desejo por esse jovem bonito e capaz, tentou repetidamente seduzi-lo. Dia após dia, ela o pressionava: "Venha para a cama comigo." Mas a resposta de José revelou as profundezas de seu caráter. "Como poderia eu fazer alguma coisa contigo, pois és uma mulher casada? Seria pecar contra Deus." Quando ela finalmente o encurralou e agarrou sua capa, ele fugiu, deixando a capa em suas mãos e selando seu destino. Não há na terra maior fúria do que uma mulher desprezada.
Ela acusou falsamente José para o marido, mostrando a capa como prova. Potifar ficou furioso e mandou José para a prisão. Mesmo na escuridão da masmorra, o dom extraordinário de José continuou a se manifestar. Ele podia interpretar sonhos com uma precisão incrível, ajudando outros prisioneiros a entender visões que assombravam seu sono. Quando o copeiro e o padeiro do faraó se juntaram a ele na prisão, José previu corretamente a restauração do copeiro e a execução do padeiro. Lembre-se de mim quando voltar ao serviço do faraó, implorou José ao copeiro libertado. Mas sendo a natureza humana o que é, a gratidão foi esquecida no brilho do privilégio restaurado. 2 longos anos se passaram com José nas sombras da prisão. Então, o próprio faraó começou a ter sonhos perturbadores que nenhum de seus sábios conseguia interpretar. 7 vacas gordas, devoradas por 7 magras, 7 espigas de grãos saudáveis, consumidas por 7 murchas. Os sonhos assombraram o governante do Egito, até que, finalmente, o copeiro, ouvindo isso, se lembrou do prisioneiro hebreu que possuía o dom da interpretação de sonhos. Diante do faraó, no magnífico salão do palácio, José, já com cerca de 30 anos, ouviu os sonhos que mudariam o curso de toda a antiga civilização. Sem hesitar, ele interpretou o significado dos sonhos do faraó. O Egito teria 7 anos de abundância sem precedentes, que seriam seguidos por 7 anos de fome devastadora que consumiria a terra. Mas José não parou com a interpretação. Ele também ofereceu uma solução. Sugiro que o faraó nomeie comissários para tomar 1/5 da colheita durante os 7 anos de abundância. Construam silos e armazenem os grãos para reservar alimentos durante os 7 anos de fome. O faraó ficou maravilhado e disse: será que existe alguém como este homem em quem está o Espírito de Deus? Em um momento que deve ter parecido loucura, o faraó tirou o anel de sinete e colocou-o no dedo de José, vestiu-o com linho fino e colocou uma corrente de ouro em volta do seu pescoço. O escravo hebreu tornou-se o 2º homem mais poderoso e ficou atrás apenas do próprio faraó em todo o Egito. Durante os 7 anos de abundância, José percorreu todo o Egito, supervisionando a construção de grandes celeiros e o recolhimento de 20% de toda a produção agrícola. O Egito prosperou como nunca e o povo se acostumou à fartura. Os armazéns se enchiam até transbordar e a reputação de José como administrador sábio e justo se espalhou. Após 7 anos, a fome veio exatamente como previsto e foi severa em todo o mundo conhecido. Mas o Egito, sob a brilhante administração de José, tinha grãos de sobra. Os anos de fome haviam chegado com força, e a notícia de que havia trigo no Egito se espalhou por toda a região. Em Canaã, Jacó, já idoso e preocupado com o futuro de sua família, enviou 10 de seus filhos ao Egito para comprar mantimentos, mantendo consigo apenas o caçula, Benjamim, temendo perdê-lo como havia perdido José. Quando os irmãos chegaram ao Egito, foram conduzidos à presença do poderoso governador responsável pela distribuição dos grãos. Eles se curvaram diante dele, sem saber que estavam diante do próprio José, o irmão que haviam vendido como escravo tantos anos antes. José, porém, os reconheceu imediatamente. Agora, José tinha a vida de seus irmãos em suas mãos. Ele poderia tê-los destruído como vingança por sua traição. Em vez disso, ele os testou, querendo saber se seus corações haviam mudado. Seu coração batia forte quando as lembranças voltaram, mas José controlou suas emoções e falou duramente por meio de um intérprete. Vocês são espiões! Vocês vieram ver onde nossa terra está desprotegida. Os irmãos alegaram inocência, explicando que eram 12 filhos de um homem em Canaã e que um dos irmãos havia morrido, e o mais novo, chamado Benjamim, estava em casa com o pai. A mente de José disparou. Benjamim, seu irmão caçula, ainda estava vivo. Ele planejou um teste que revelaria se esses homens realmente mudaram.
Provem que vocês não são espiões, declarou ele. Um de vocês deve voltar para trazer Benjamim aqui. O resto permanecerá na prisão até que suas palavras sejam verificadas. Depois de 3 dias na prisão, os irmãos falaram entre si em hebraico, sem saber que José entendia cada palavra. Estamos sendo punidos por causa de nosso irmão. Vimos como ele ficou angustiado quando implorou por sua vida, mas não quisemos ouvir. Rúben acrescentou: eu não disse para vocês não pecarem contra o menino? Agora devemos prestar contas de seu sangue. José se virou e chorou, mas o teste tinha que continuar. Ele manteve Simeão como refém e mandou os outros para casa com grãos, devolvendo secretamente o dinheiro em seus sacos para aumentar seu terror. Quando soube que teria que deixar Benjamim ir com os irmãos para o Egito, Jacó relutou, com medo de perder seu filho caçula. Mas acabou cedendo, pois precisavam de mantimentos. Quando os irmãos voltaram ao Egito com Benjamim, José mal conseguia conter sua emoção ao rever seu irmão mais novo. Ele preparou um banquete e deu a Benjamim 5 vezes mais comida do que aos outros. Mas o teste final ainda estava por vir. José mandou colocar sua taça de prata no saco de Benjamim e enviou seu mordomo para vistoriar todos os sacos dos irmãos. Quando o cálice foi encontrado, Benjamim foi acusado de roubo e preso. Foi então que Judá, o mesmo Judá que havia sugerido vender José anos antes, deu um passo à frente com um discurso que partiu o coração de José. Ele implorou para tomar o lugar de Benjamim como escravo, explicando como a vida de Jacó estava ligada à vida do menino e que perder esse filho mataria seu pai de tristeza. Judá suplicou: por favor, deixa-me permanecer aqui como escravo do meu senhor no lugar de Benjamim e deixe-o voltar para casa com meus irmãos. Como posso voltar para meu pai se o menino não está comigo? Não me deixe ver a miséria que viria sobre meu pai. Naquele momento, José viu a transformação que ansiava. Os mesmos irmãos que o haviam vendido sem compaixão estavam agora dispostos a se sacrificar por Benjamim e pelo coração de seu pai. O teste estava completo. Então José não se conteve mais e gritou: eu sou José. Mas seus irmãos ficaram apavorados, temendo uma vingança terrível. Mas José pronunciou as palavras que ecoaram através dos tempos: não tenham medo e não fiquem com remorsos por terem me vendido como escravo, porque foi para salvar vidas que Deus me enviou antes de vocês. José mandou vir toda a sua família para o Egito, onde floresceu e se multiplicou, tornando-se a grande nação de Israel. O sonhador que havia sido rejeitado por seus irmãos tornou-se o instrumento de sua salvação. O escravo tornou-se governante, o prisioneiro tornou-se um libertador. Mas a verdade mais profunda da história de José está em sua perspectiva sobre o sofrimento e a traição. Vocês pretendiam me prejudicar, disse ele a seus irmãos, mas Deus tinha outro propósito de realizar o bem e salvar muitas vidas. A jornada de José do Poço ao palácio revela uma verdade atemporal. Nenhum sonho dado por Deus é grande demais, nenhuma traição é profunda demais, nenhum revés é severo demais para impedir o cumprimento do propósito divino. Sua história continua a inspirar milhões, porque demonstra que mesmo em nossos momentos mais difíceis, mesmo sem entender, podemos estar vivendo uma história muito maior do que podemos imaginar. Se gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com amigos, subscreva no canal e aproveite para assistir os outros vídeos.